Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Igreja. Mas para que igreja? Bastante polêmico esse assunto, não? Muitos adoram a igreja, o que não deve ser o caso. Por outro lado, há outros tantos que detestam, que destilam um ódio infernal contra a igreja. É de certa forma compreensível. A igreja é de Cristo. Satanás é o arqui-inimigo de Cristo. Fez o que lhe foi possível para impedir que Cristo chegasse ao Calvário e que depois vencesse a morte e viesse a ressuscitar. Não conseguiu. Foi derrotado no seu intento. Ficou naturalmente muito zangado por causa disso e ainda está zangado. Derrotado, mas não aniquilado, o que significa que não jogou a toalha, mas continua investindo contra Cristo. E o faz agora buscando atrapalhar a missão da igreja, que é responsável para levar avante a obra por Cristo aqui iniciada. No passado, o povo de Israel tinha a compreensão de que no tabernáculo, que depois foi substituído pelo templo, era o lugar onde Deus poderia ser, ou poderia e deveria ser adorado. Poderia ser encontrado. Na volta do exílio, ocorre, portanto, a reconstrução do Templo de Jerusalém. Templo este que havia sido destruído, ou pelo menos muito danificado, quando da investida de Nabucodonosor, levando o povo para o exílio. No livro do reconstrutor Esdras, um líder do povo, lá no capítulo 3, versículos 7 a 11 do seu livro, ele fala, dando esse relato da reconstrução do templo. Diz assim, a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Esdras. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida e bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro, e isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Saltiel, Jesua, filho de Zosadaque, e o restante dos seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a trabalhar, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Gadmiel, os filhos descendentes de Odavias, e os filhos de Anadad, e os filhos de seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito pelo rei Davi. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Então, Deus mesmo providenciou os meios para que o templo fosse reconstruído, sabendo que isso representaria algo importante para o povo cuja compreensão era de que Deus seria encontrado no templo. Sabemos, isso fica muito claro em a nova dispensação, no Novo Testamento, com a vinda do Messias, o Cristo, que não é assim o entendimento como tinha o povo do Antigo Testamento. Deus deseja ter relacionamento e comunhão individualmente com cada ser humano, onde quer que esse ser humano esteja. Cristo instituiu a igreja, que ele mesmo chama de minha igreja. O objetivo é que, por meio da comunhão, da ajuda mútua, o trabalho confiado à igreja seja realizado com mais facilidade, na base do um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Esse deve ser o lema. Então vamos deixar de lado nosso egoísmo e a autossuficiência, bem com aquela sensação de que eu já fiz o suficiente. Precisamos ajudar com o que temos, em termos de aptidões, em termos de talentos, em termos de recursos outros, juntando tudo que temos com o que os outros têm, e uniremos as forças a fim de cumprir nossa missão como Igreja de Cristo. Nossa missão prioritária é proclamar a mensagem de que só Cristo salva.
A missão secundária do povo de Deus é viver em comunhão. Assim construiremos o reino de Deus na terra. Cada cristão representa um tijolo nessa construção. A igreja tem o seu lugar na face da terra. Se você não faz parte de uma igreja, eu quero sugerir que você se una à igreja. Você será abençoado ao tempo em que será uma bênção. Que Deus abençoe. Amém e amém. Vamos orar, buscar a Deus em oração nesse momento, para a orientação da nossa vida também nesse sentido. Eu não sei qual é o seu pensamento a respeito de igreja. Talvez tenha uma decepção a ser curada, mas que pode ser curada. Talvez você tenha sido levado à igreja equivocadamente, ou tenha ido a alguma igreja equivocadamente e tenha lhe trazido traumas. Você pode se desfazer desses traumas, que a igreja não é para traumatizar ninguém, mas para unir as pessoas. Então venha e una-se àqueles que buscam esse mesmo caminho, que é aquele que Cristo propôs. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado porque na pessoa de Cristo que veio ao mundo, instituíste a igreja. E nós temos o privilégio de fazermos parte dela. Portanto, ó Pai, continua nos abençoando e fazendo com que essa igreja cresça por nosso intermédio também, nosso esforço, nossa participação. E desperta aquelas pessoas que estão equivocadamente zangadas com a igreja, que possam refletir sobre o assunto e possam voltar-se a Ti, ó Pai, e a Cristo, que é o dono, o chefe, o líder da igreja. A igreja não pertence a ninguém neste mundo. Nós aqui estamos para cumprir uma missão. Que nós possamos saber disso e fazê-lo com esmero e dedicação. Em nome de Jesus. Amém.